Bem, nessa oportunidade nós iremos tratar de um assunto muito importante no campo da neuropsiquiatria, que é a estimulação magnética terapêutica. Eu me chamo Gederson Sucolotti, sou médico pós-graduado. Se nós formos olhar nas plataformas científicas, o Google Scholar, Google, Google Acadêmico, nós temos 192 mil artigos científicos, um levantamento feito no dia 11 de junho desse mês. No PubMed, plataforma do governo americano, nós temos 16.821 artigos. Também a pesquisa feita no dia 11 de junho. Então, nós vemos o quanto esse tema atualmente está em voga no meio científico, médico, né? Em termos de aplicações clínicas, em termos de utilização para pesquisas e tratamento de doenças. Então, aqui uma descrição nosológica do procedimento, né, o TMS, do inglês Transcranial Magnetic Stimulation, ou em português EMT, estimulação magnética terapêutica, ou transcraniana. Né? Aqui nós estamos usando como sinônimos, apenas abrangendo terapêutica no sentido de que pode ser utilizadas em outras partes do corpo que não o crânio. Então, um capacitor elétrico dispara correntes de alta potência através de uma bobina de cobre, gerando pulsos magnéticos controlados. A energia emitida é direcionada sobre a cabeça do paciente e atravessa a calota craniana livremente, atingindo de forma direta o tecido cerebral. Então nós temos um aparelho que pega a energia elétrica da rede, passa essa energia em altíssima velocidade, na ordem de milissegundos, em uma bobina de cobre, gerando então ao redor dessa bobina correntes magnéticas que são aplicadas diretamente sobre os tecidos. E lá então, por uma lei da física, esses campos magnéticos conseguem criar correntes elétricas nos nervos, né, onde eles são aplicados. Então nós temos aqui o fenômeno da indução eletromagnética, ou seja, a carga magnética emitida pelo aparelho provoca a despolarização das fibras nervosas e a liberação de neurotransmissores. Com isso, nós temos que estímulos magnéticos, quando aplicados repetidamente ao longo do tempo e ao longo dos dias sobre uma fibra nervosa, podem determinar, após um espaço de tempo, modificações duradouras no padrão de excitabilidade celular, tanto para mais quanto para menos. Isso a gente chama de neuromodulação. Eu posso pegar uma fibra que esteja hiperexcitável e então diminuir, tentar sedar o seu padrão de disparo neural, ou nós podemos pegar uma fibra que está hipoexcitável, que está deprimida, e aumentar a sua excitabilidade através de estímulos excitatórios. O cabedal terapêutico que embasa isso já começa em 1821, com o físico dinamarquês Hans Ørsted, que descreveu a lei de Ørsted, onde ele provou, né, a relação entre eletricidade e magnetismo, ao observar o polo magnético de uma bússola oscilar quando aproximado de uma bateria com corrente elétrica. Então ele provou que correntes elétricas passando por um fio condutor geram em torno de si campos magnéticos. Por outro lado, Michael Faraday, um físico britânico, em 1831, provou o oposto. Quando ele girou um fio de cobre junto a um ímã em ferradura, ele detectou com a ajuda de um galvanômetro ligado a esse fio o surgimento de correntes elétricas no condutor. Então ele provou que campos magnéticos variáveis são capazes de produzir correntes elétricas. Então essa é a base do procedimento de estimulação magnética. Nós temos aqui um esquema mostrando então o campo magnético sendo aplicado diretamente sobre o crânio e gerando então campos elétricos intracerebrais através do aplicativo de um utensílio chamado bobina, que é uma parte do equipamento. A descarga magnética sobre as células piramidais do córtex vai atingir também redes neurais descendentes. Aqui imagens de aparelhos, né, que são utilizados no mundo todo, existem várias marcas, vários modelos, existem possibilidade de serem
acoplados a sistema de computador, a unidades de refrigeração. Então, existem muitos equipamentos hoje sendo desenvolvidos em todo o mundo. Mas, em que pese os equipamentos variarem em sua metodologia, em sua sofisticação, nós temos a bobina de indução também como uma parte fundamental do procedimento. Conforme a disposição com que os fios de cobre são enrolados dentro da bobina e o seu formato, nós teremos tipos de campos magnéticos diferentes. Por exemplo, para estimulação magnética profunda, a bobina duplo cone, utilizada, né, também em procedimentos de estimulação de regiões mais profundas do cérebro, a bobina em figura de 8, a bobina com núcleo de ferro, que é usada nos Estados Unidos, a bobina circular. Então, conforme o formato da bobina, o campo magnético ele pode ser mais esparso, ele pode ser mais pontual, ele pode ser mais superficial ou mais profundo. Então, na verdade, a bobina de indução age como um bisturi. Ela atinge áreas cerebrais adoecidas de maneira circunscrita, o que pode minimizar os efeitos colaterais do procedimento. A aplicação localizada permite maior precisão do aporte terapêutico sobre a região tratada. Isso é uma coisa muito importante, né? Porque nós queremos, através dessa intervenção, fazer um tratamento que atinja apenas a região adoecida. A gente sabe que a maioria das doenças neuropsiquiátricas não é todo o cérebro que está doente, são regiões pontuais que nós então vamos ali atingir o local, né? Nós vamos atingir o ponto onde está adoecido, né? Nós podemos comparar o cérebro com um sistema, como se fosse o sistema respiratório. Se uma pessoa está com amigdalite, eu não preciso usar um remédio que vá tratar também o seu pulmão. Eu tenho que usar um remédio que vá localizar no ponto onde está doente. Então, hoje em dia, medicações que vão banhar todo o sistema nervoso, né, com substâncias químicas, não localizadamente, já é uma coisa um pouco questionável. Se nós dispomos de procedimentos que vão fazer uma aplicação localizada. E também, quando nós aplicamos a estimulação nesse tecido, as fibras nervosas que vão sofrer a intervenção, elas vão fazer conexão com outras fibras mais à distância. Então, numa espécie de efeito dominó, o efeito se propaga ao longe. Então, através das sinapses de circuitos nervosos, o estímulo alcança regiões cerebrais profundas, praticamente impossíveis de serem acessadas, mesmo em intervenções neurocirúrgicas. Então, nós estamos levando, como se fosse um efeito Roldana, né, o estímulo através da própria fisiologia do indivíduo. O tratamento direcionado sobre as regiões do cérebro acometidas por disfunções ou adoecimentos vem tornando-se um novo paradigma dentre as abordagens terapêuticas da psiquiatria moderna. No Brasil, em 2001, foi criado o Grupo de Estimulação Cerebral, pelo IPQ, do Hospital das Clínicas da USP, que então foi um dos serviços pioneiros aqui no Brasil a trabalhar com esse procedimento. Essa intervenção já em 2006 ganhou uma implantação em nível mundial, em países como Brasil, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Israel, Japão. Essa sentença foi dada pelo Grupo de Estimulação Cerebral da USP. Essa tecnologia emergente representa a inovação mais significativa em neuropsiquiatria nos últimos 50 anos. A estimulação tem sido usada para várias finalidades, tanto em nível de pesquisa quanto em nível clínico, como neuronavegação, que é o estudo, né, de partes do cérebro guiadas por imagens funcionais para poder fazer aplicações e estudos de função, de neurofisiologia avançada, né, pontuais, para estudar-se as funções de determinadas regiões do cérebro. Ela tem sido usada como neuromodulação terapêutica para tratamento de doenças em geral e também como avaliações objetivas das funções cerebrais, como o limiar motor, que é um índice calculado através da aplicação da carga magnética sobre a área motora primária e medindo-se, então, a contração da musculatura periférica. Índice dos fosfenos, que é a aplicação sobre o córtex visual, e isso então vai desencadear pontos cintilantes no campo visual do indivíduo,
e aí então isso pode ser medido, né? Estudos também utilizando eletroencefalograma junto com estimulação magnética transcraniana tem servido também para se entender a circuitária cerebral, né? Quer dizer, como as regiões do cérebro se conectam entre si, gerando funções específicas, né? Quase tudo que se sabe sobre o cérebro atualmente tem se baseado nos últimos anos através desses estudos, dos circuitos, das redes de conexão e suas funções, né, fisiológicas. As principais indicações clínicas, né, da estimulação atualmente, nós temos inúmeras patologias, nós temos dentre esses mais de 200 mil artigos, né, que nós temos entre o Google Acadêmico e PubMed. Existe praticamente pesquisa para todas as doenças neuropsiquiátricas. No Brasil, nós temos aprovação já para uso de depressão maior e bipolar, alucinações auditivas da esquizofrenia, o tinnitus, que é o zumbido crônico, e pré-operatório de neurocirurgia. Mas, para uso clínico, assim, já tem sido usado em várias outras entidades clínicas, né? Dor crônica, estresse pós-traumático, demência, recuperação do AVC, autismo, epilepsia, mal de Parkinson, enfim, todas as doenças praticamente que constam no CID-10 e no CID de neurologia, já existem alguns estudos sendo feitos com esse método. Alguns com melhor resultado, outros com resultados não tão robustos, mas ela é uma ferramenta que se aplica de forma bastante ampla no tratamento das patologias cerebrais. Meta-análise de estudos randomizados, por exemplo, confere nível de evidência A para o tratamento com estimulação na depressão maior, quer dizer, indiscutivelmente benéfico. Aqui uma imagem de um acidente vascular cerebral, né, uma doença terrível, uma das principais causas de morte no nosso tempo, né, onde os estudos com estimulação magnética transcraniana têm mostrado que é uma ferramenta validada, né, para a recuperação desses pacientes. Aqui um estudo que eu selecionei mostrando que a combinação de estimulação e fluoxetina levou a melhor recuperação de funções motoras pós-AVC do que fluoxetina e placebo. Então, quer dizer, a estimulação teve uma ação isolada, né, sobre a recuperação do paciente. No tinnitus, que é o zumbido crônico, aqui um outro artigo, mostrando, né, que os resultados obtidos provam que pode-se obter uma significativa redução sintomática, mesmo num grupo de pacientes com sintomas de longa duração e resistentes ao tratamento farmacológico. Ele pegou um grupo de pacientes que eram extremamente crônicos, extremamente resistentes, usando medicação e ainda sintomáticos, e com a estimulação houve uma redução significativa nos sintomas, né? Aqui o tratamento da afasia, pacientes que sofreram derrames e ficaram sem poder falar após esse evento, né? Séries de pelo menos 10 sessões ou mais resultaram em significativa melhora na capacidade de nomeação de objetos e tamanho de frases em exercícios de fala. Esse efeito durou entre 2 meses e 2 anos após o tratamento. Então, útil na recuperação da afasia. A dependência química, esse grande problema da nossa geração, dos nossos tempos, né? O presente estudo, aqui um estudo selecionado dessa pesquisadora famosa, Graziella Amadeu, que trabalha muito com dependência química, né? Eu trouxe aqui um estudo onde ele mostra que houve uma recuperação extremamente grande de pacientes que sofriam de comorbidade, de dependência de cocaína e jogo patológico. Eu selecionei essa frase, né, dentre as conclusões, né, do trabalho, onde diz assim: o presente estudo cria insights sem precedentes acerca do potencial da estimulação na redução tanto no uso de cocaína como no jogo patológico em pacientes com diagnóstico dual. Para dor crônica também é um diagnóstico extremamente já validado a ação da estimulação dentre as terapias complementares de dor crônica. Nós vamos fazer esse tratamento em nível central no cérebro, né? Protocolos em múltiplos dias podem induzir modificações de longa duração, potencialmente terapêuticas na plasticidade cerebral. Na epilepsia, estímulos inibitórios ou de baixa frequência também podem ajudar a sedar, a diminuir as crises sobre focos epiléticos, né?
a TMS de baixa frequência apresenta um efeito favorável na redução de crises convulsivas, particularmente em pacientes com epilepsia neocortical ou displasia cortical. Uso também na insônia. Aqui o artigo conclui que o tratamento com MT mostra-se mais vantajoso do que medicações de psicoterapia para a restauração da arquitetura do sono. Além disso, diminui o nível de despertares corporais e determina melhores efeitos terapêuticos de longo prazo. Um outro estudo sobre ideação suicida, onde ele encontrou que o tratamento com estimulação reduziu tanto a ideação suicida, e isso de forma independente, né, da melhora do humor. Então ele sugere que possa ser um sintoma trabalhado especificamente com a estimulação magnética transcraniana, independente do aspecto de melhora do humor. Os transtornos de ansiedade também, meta-análises têm mostrado uma ação muito eficaz nas fobias, no pânico, no estresse pós-traumático, a depressão pós-parto. Aqui um estudo que aponta que a TMS apresenta potencial de melhorar as condições clínicas da depressão pós-parto e além de produzir benefícios na esfera social e funções cognitivas. O paciente com depressão pós-parto muitas vezes fica antissocial, não quer ver as pessoas, se isola, e as pacientes que receberam esse tratamento melhoraram inclusive o seu grau de socialização. A intervenção sobre o cerebelo tem sido utilizada para o tratamento de borderlines, pacientes com transtorno de personalidade borderline, né, impulsivo, dificuldade de autocontrole, oscilações de humor, instabilidade afetiva. Então, a gente sabe que o cerebelo hoje está sendo implicado em todo esse tipo de função social, psicossocial, e aqui um estudo utilizando, né, a estimulação magnética sobre o cerebelo de pacientes com transtorno de personalidade borderline, né, mostrando resultados bastante promissores. Aqui um outro estudo mostrando, né, sobre o autismo, né, os transtornos do autismo tratados também com estimulação. Né? O autor conclui então que a TMS consiste numa ferramenta de pesquisa inovadora e uma abordagem de tratamento moderna e possivelmente transformadora para os transtornos do neurodesenvolvimento. Aqui um estudo sobre demência frontotemporal, que até pouco tempo não havia um tratamento específico. Parece que com as novas técnicas de estimulação magnética transcraniana e neuromodulação, os resultados têm aparecido, né, e os pacientes podem obter um grau considerável de alívio. Né? Os scores dos testes de inventário comportamental frontal demonstram uma melhora significativa no padrão de funcionamento diário dos pacientes. Os resultados indicam que a TMS pode melhorar a performance cognitiva de pessoas com demência frontotemporal. O Default Mode Network, que é uma rede de modo padrão, que são estruturas cerebrais hoje que estão sendo estudadas como uma das bases dos problemas da depressão, também ligado a uma outra rede nervosa chamada rede executiva frontoparietal central, né, tem podido também ser acessados como uma das possíveis implicações terapêuticas, né, alavancadas pela estimulação magnética transcraniana. Default Mode Network, ela parece ser são conjuntos de fibras nervosas que envolvem áreas diferentes do cérebro, como regiões temporais, o cingulado posterior e o córtex frontal medial, que trabalhariam como se fosse assim uma estrutura de base do cérebro, enquanto ele não está focado em nada. Seria uma base como se fosse o trabalho do cérebro no automático. Essas regiões muitas vezes estão desreguladas, principalmente em processos depressivos. E parece que a melhora da conectividade sobre essas regiões explica grande parte do sucesso terapêutico da estimulação magnética transcraniana. Aqui também um estudo sobre ataxia, né? Pacientes que sofreram infarto posterior e ficaram com problemas de marcha, né? Desequilíbrio. O percentual de melhora na velocidade e número de passos ao final do estudo foi de 2 a 28 vezes maior no grupo de intervenção do que no grupo placebo. Então chegou a aumentar 28 vezes mais
a quantidade de passos e velocidade de movimentos em pacientes com ataxia pós-AVC. Aqui o tratamento da doença de Parkinson, a TMS apresenta a mesma eficácia antidepressiva do que a fluoxetina. Aqui a fluoxetina novamente, porque ela serve como um medicamento para comparação de efeito, né? E a TMS pode ainda ter vantagens adicionais em aspectos das funções motoras, cognitivas e mais, né, mais precocemente e ainda com menos efeitos colaterais. Aqui um estudo de estimulação acelerada. Estimulação acelerada são protocolos que são montados para casos mais graves, onde o paciente então vai passar por um número de sessões mais intensamente. Normalmente um tratamento, por exemplo, para depressão, o paciente vai fazer 20 a 30 sessões numa periodicidade diária ou 5 vezes na semana, dependendo né, de como que está a sua situação clínica. Estimulação acelerada são quando são feitas 2 ou mais sessões num mesmo dia. Existem protocolos em que o paciente pode fazer 4 sessões de estimulação num dia durante 10 dias seguidos. Isso então aumentaria a força e a velocidade de recuperação do tratamento. Então, esse protocolo chamado estimulação acelerada, aqui esse estudo então valida isso e prova que pode ser uma medida efetiva na recuperação de casos mais graves, né? Aqui um estudo muito famoso, o CANMAT, que foi o Canadian Network for Mood Anxiety Treatments, do Canadá, de 2016, que foi um estudo amplo, estudando medidas para o tratamento de doenças ansiosas e do humor. E uma conclusão que eles tiveram no capítulo sobre neuromodulação é que após revisão sistemática de mais de 30 meta-análises, pode-se considerar a TMS um tratamento de primeira linha para o transtorno depressivo maior resistente a pelo menos uma medicação. Aqui um estudo da Brain Stimulation que provou os efeitos neurobiológicos de longo prazo do tratamento. Regulação de neurotransmissores, ação anti-inflamatória cerebral, efeito antioxidante, atividade neurotrófica, quer dizer, melhora a vitalidade dos neurônios, a expressão de genes, tanto genes patológicos, pode-se diminuir a expressão desses genes, pode-se controlar a apoptose, um alívio neuroendócrino, quer dizer, pacientes com depressão, com quadros ansiosos, podem ter aumento do cortisol cerebral e isso estar vinculado a problemas, né, hormonais diversos. Então, os pacientes submetidos ao tratamento reduzem o cortisol, conseguem equilibrar efeitos sintomáticos sobre os sintomas e também controle da apoptose, que seria aquele suicídio da célula, né, que muitas vezes ele é acelerado por processos de doença. Bem, o futuro já chegou, mas ele apenas não está uniformemente distribuído. Então, aqui essa tela a gente está colocando, claro que é uma brincadeira, né? Um sujeito ali tomando uma carga elétrica violenta, né? Como eu brinco com os alunos, isso é para melhorar tudo, a pessoa sai dali curado de tudo, né? Mas assim, o fato é que esse tipo de intervenção ele já está sendo usado em muitos lugares do mundo, em muitos serviços, e o resultado tem sido fantástico. É uma técnica inovadora, é uma técnica já embasada robustamente na literatura e que, quando bem aplicada, ela pode ser uma ferramenta complementar importantíssima, né? E agora nós temos também conseguido que outros campos da medicina também estejam se interessando por esse procedimento. Ele começou muito no campo da neurologia, da neurocirurgia e da psiquiatria. E agora, através de efeitos, inclusive periféricos sobre o corpo, outras especialidades médicas e inclusive outros profissionais de saúde começam a buscar as técnicas de estimulação magnética como uma possível ferramenta terapêutica, né, dentre as suas opções de tratamento. E uma das perguntas que geralmente nos fazem, mas isso é tipo a estimulação, o eletrochoque, o eletroconvulsoterapia? Então, aqui nós vamos ver que não, que a eletroconvulsoterapia ela usa eletricidade, enquanto a estimulação magnética usa magnetismo. E nós temos também muitas outras diferenças. Por exemplo, a ECT ela requer uma complexidade muito maior, ela tem que ser feita em ambiente hospitalar, o paciente tem que ser anestesiado,
Aqui eu botei essa foto para ficar simbolizando, né, a complexidade ali, 4, 5 pessoas segurando o sujeito. Tem que ter um anestesista, tem que ter um médico, tem que ter equipe de enfermagem. O paciente vai ter que ser internado. É uma carga muito mais agressiva de energia que está sendo aplicada nele. Enquanto na estimulação ali o médico tranquilo, sozinho, o paciente acordado o tempo todo, confortável, né? Aqui, de novo, uma representação, o paciente entubado, hospitalizado, enquanto ali o paciente tranquilo, chega dirigindo, vai embora dirigindo. Então, são técnicas assim que estruturalmente já são bastante diferentes uma da outra, né? A estimulação usa ondas magnéticas, o ECT, eletricidade. O EMT age sobre regiões pontuais do córtex, aonde eu coloco a bobina. Já o ECT, ele faz uma aplicação de eletricidade em todo o encéfalo, inclusive na medula nervosa. Não consigo localizar a intervenção. O EMT não causa perturbação da consciência, enquanto o ECT, o paciente sofre um choque convulsivo controlado e ele tem uma espécie de reset psíquico. E pode levar até algumas horas para depois voltar a si. A EMT não requer anestesia nem internação, enquanto o ECT requer. A EMT não causa sintomas cognitivos ou torpor, enquanto o ECT pode determinar, inclusive, amnésia depois das aplicações. Eu não quero dizer que o ECT não tenha mais aplicação. Ele tem aplicação para casos graves, para casos hospitalares, mas no todo, no geral, grande parte das antigas indicações que se usava o ECT, o TMS pode ser utilizado no lugar disso, com inclusive melhores resultados terapêuticos muitas vezes. E também eu quero apresentar aqui um sistema modificado, né, de estimulação, o TMS 100, que é uma nova ferramenta que tem uma metodologia um pouco diferente. Então nós vamos fazer uma comparação entre o sistema convencional e o sistema TMS 100. No convencional, o efeito excitatório ou inibitório depende da frequência de pulsos que é aplicado. Nós temos os pulsos de 1 Hz, 5 Hz, 20 Hz. Pulsos de 1 Hz ou menos, quer dizer, 1 pulso por segundo, eles teriam ação inibitória na excitabilidade da célula. Enquanto pulsos maiores que isso, 5, 20 Hz, quer dizer, 20 pulsos por segundo, teriam ação excitatória. O TMS 100 ele trabalha com disparos únicos ou frequências baixas, porque ele não determina a sua ação através da variação de frequência. Enquanto no sistema convencional a natureza do estímulo depende dessas frequências, no TMS 100 o mecanismo ele depende da orientação do potencial. Ele tem o polo magnético pode ser norte ou pode ser sul. Quando eu uso o polo norte, ele vai ter então uma ação excitatória. Quando se utiliza o polo sul, ele vai ter uma ação inibitória. Isso então permite um menor número de pulsos por sessão, porque eu não preciso botar uma frequência alta de pulsos para gerar excitação, eu apenas uso a bobina norte. O sistema convencional, por essa quantidade de pulsos e frequências muito altas, ele pode ter uma carga ionizante alta e levando a ser uma coisa potencialmente nociva, enquanto o TMS 100 tende a ser menos ionizante por usar um pulso de melhor orientação magnética. Além disso, o TMS 100 pode usar o sistema duplo polo, que lança mão de 2 bobinas, né, uma norte e uma sul, e cria então uma corrente magnética. A gente sabe que, da lei da física, o campo magnético ele sai do norte e entra no sul. Então eu crio como se fosse um ímã artificial. E essa corrente agora pode ser dirigida sobre o trajeto fisiológico, né, de circuitos neurais corticais e subcorticais. E essa corrente então vai ali seguir aquele trajeto, aumentando o poder de fogo da intervenção. Aqui um exemplo, né, de uma alça, né, de neurocircuito cerebral, fazendo conexão entre regiões diferentes e criando um efeito terapêutico. Circuitos nervosos são os locais onde no cérebro acontecem os processos funcionais normais e como estruturam-se também os variados sintomas neuropsiquiátricos em estados patológicos. Quer dizer, se uma doença se acomete sobre o circuito da fala, a pessoa vai ter sintomas de afasia ou de formulação de frases, mas não vai ter problemas de movimento, não vai ter problemas de alucinações auditivas. Para isso acontecer, teria que haver uma alteração lá naquele circuito. Então, as regiões do cérebro
também trabalham especificamente em funções, tanto nas suas atividades normais, quanto na forma de estruturação de sintomas. E hoje, nós conhecendo esses circuitos, a gente pode fazer uma aplicação localizada sobre as redes que estão relacionadas com o sintoma do paciente. A corrente magnética gerada pelo sistema duplo polo pode ser orientada sobre conectomas cerebrais funcionais, melhorando o trânsito de informações entre duas regiões diferentes do cérebro. Aqui uma representação que eu estou trabalhando com um paciente, a bobina norte e a bobina sul. Eu estou criando uma corrente magnética entre essas duas bobinas e essa corrente pode então ser acoplada, pode ser localizada sobre uma rede neural conhecida do cérebro, facilitando, né, essa conexão entre essas duas áreas. Além disso, nós temos novas possibilidades de aplicação dentre as técnicas de estimulação magnética terapêutica, para dor, para inclusive a aplicação sobre plexos nervosos periféricos. Tem estudos utilizando como ferramenta complementar em neuropsicologia, quer dizer, o paciente ele senta com o psicólogo, vai fazer lá uma sessão de terapia cognitivo-comportamental e enquanto ele vai conversando, enquanto ele vai executando as tarefas, ele vai recebendo estímulos magnéticos. Ao final de 20, 30 minutos, né, foi feito um estudo com isso e se viu que os pacientes que fizeram as sessões com a estimulação e os pacientes que fizeram a sessão normal, sem a estimulação, os resultados foram melhores naqueles que combinaram a estimulação magnética com o tratamento neuropsicológico. Estímulos sobre plexos nervosos, nós sabemos que o sistema nervoso intestinal, o sistema nervoso nervo vago, o sistema nervoso abdominal, ele é um plexo importantíssimo. O umbigo, inclusive na medicina chinesa, ele é considerado um meridiano importantíssimo, né? Passam meridianos importantíssimos ali para a saúde de todo o organismo. Então, tem sido feito aplicações locais, né, nesses plexos, em outros pontos, inclusive chakras, etc., com benefícios, né, terapêuticos. Tem se usado também para dor localizada, tem sido desenvolvido equipamento também para acupuntura, né, acupuntura com pontos magnéticos. Então ali eu posso utilizar a aplicação sobre as regiões de dor, isso é uma coisa extremamente poderosa. O paciente com uma lombalgia, a gente faz algumas aplicações sobre o músculo dolorido, em pouco tempo tem uma melhora bastante grande, inclusive da mobilidade. Nós temos também a energização de gânglios linfáticos, né, que são redes que estão relacionadas com o sistema imune, né? Eventualmente fazer aplicação sobre pontos específicos poderia ter, inclusive, uma ação sobre a imunidade do indivíduo, né? Aqui uma representação do cerebelo, que tem sido muito estudado pelas técnicas de TMS, né? O cerebelo atualmente sabia-se até pouco tempo que ele seria um anexo importante para o sistema muscular, para movimentos, para equilíbrio, para coordenação motora. Atualmente nós sabemos que o cerebelo, com as suas conexões com o córtex cerebral e regiões subcorticais, ele funciona inclusive na cognição, no controle comportamental, na socialização, em aspectos afetivos. E muitas dessas técnicas muitas dessas funções têm sido descobertas com estudos usando o TMS, junto com neuroimagem funcional, junto com eletroencefalograma. Dentro de pesquisas de campo, né, de pesquisas em laboratório, de neurociência avançada, que estão descobrindo essas conexões com o cerebelo. Então a neuromodulação cerebelar, ela tem sido hoje um foco bastante amplo de pesquisas para diversas patologias, entre elas autismo, depressões, transtornos da personalidade, porque ele, modulando o cerebelo, inclusive com o sistema duplo polo, quando eu posso fazer uma estimulação cerebelar e por exemplo, no córtex motor primário, que nós temos ali uma rede natural de conexão, isso potencializa o efeito enormemente. Tremor essencial e outras patologias cerebelares. Uma vantagem muito grande é que a terapia magnética apresenta sinergismo com medicações, psicoterapias e suplementos. Então é uma técnica complementar que pode perfeitamente ser, né, utilizada, associada com essas outras intervenções.
Aqui nós temos o projeto Human Connectome Project, que é o projeto Conectoma Humano. Da mesma forma que o projeto Genoma estudou o nosso DNA, o projeto Conectoma vem estudando essas redes nervosas, né, e suas funções. Então, a partir disso, nós podemos então saber quais os principais conectomas que estão relacionados com a patologia do paciente. E isso então nos guia para escolher pontos apropriados de intervenção. O projeto Conectoma busca elaborar um atlas funcional do cérebro humano e desvendar onde e como acontecem os principais processos mentais e suas alterações. Então é isso, meu muito obrigado e até breve.